frase, porque esse tema é um tema de estudo. E o esclarecimento desse tema nos dá uma luz com relação ao esforço que devemos fazer na nossa redenção, nesse momento grave em que os Espíritos dizem que já está sendo feita a seleção daqueles que terão o direito de reencarnar na Terra. Jesus disse que no final dos tempos, o demônio seria amarrado e jogado no abismo e os mansos herdariam a terra. Vamos esperar que nós possamos estar entre esses mansos, né? Que terão o direito de reencarnar na terra no futuro. Para começar, vamos questionar uma coisa. A justiça de Deus não privilegia ninguém. Deus não privilegia um filho em detrimento de outro. Então, como explicar? Usando o exemplo do momento presente, a fartura em cultura, em costumes sociais, que existe em alguns países da Europa, com a pobreza e a miséria que existe na África. Como justificar que Deus, o mesmo Deus que criou a todos nós, daria a uns a nobreza, a riqueza, a beleza, a cultura, enquanto outros nascem em países misérrimos, sujeitos a uma sociedade inculta, às vezes a doença, a miséria? Como justificar isso? Como o mesmo Deus pode dar dentro de uma mesma sociedade como a nossa o privilégio de pessoas que nascem em palacetes, com acesso a boa informação, ao lado de pessoas que nascem em favelas, completamente desprovidos de qualquer chance e oportunidade de ter uma evolução saudável, tanto física quanto moralmente? Só existe uma explicação. Esse Deus, que é bom e justo, ele não dá a ninguém nada mais do que aquilo que ele se esforçou por merecer. Como que é isso? Os Espíritos dizem que Deus criou a todos nós simples e ignorantes. E a literatura espírita vem explicar que todos nós somos criados em formas extremamente primitivas e através da lei da evolução nós vamos evoluindo, cada um no seu ritmo, cada um dentro das escolhas que faz usando o seu livre-arbítrio, cada um com os próprios recursos. Nesse processo de evolução, nem sempre acertamos, na maioria das vezes erramos, porque a lei que mais impera na natureza é a lei, na nossa natureza, é a lei de ensaio e erro. Nós aprendemos ensaiando e errando, ora acertando, ora errando, e nesses acertos e erros nós vamos evoluindo, aprendendo quando acertamos, que daquela forma dá certo, e vamos repetir aquilo até que essa repetição se transforme no instinto que nós levaremos por vidas e vidas. E quando erramos, aprendemos com o erro que aquilo não dá certo. Então nós aprendemos sempre, sempre, sempre. A crença na reencarnação não é uma coisa nova, não foi o Espiritismo que trouxe. Nós vamos ver no passado que a reencarnação já era falada com toda clareza no livro Bhagavad Gita, que é o livro sagrado dos hindus, que existe desde 5.000 anos antes de Cristo. 5.000 anos antes de Cristo. Então esse livro tem 7.000 anos. E nele já está explicado com toda clareza a lei da reencarnação. Vamos ver também no Egito, no livro dos mortos e nos papiros que ficaram, e que alguns são
sabemos até hoje, através de verdades, que os egípcios, 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, já acreditavam na reencarnação. Essa semana, uma pessoa que convive comigo, e não é espírita, porque é uma colega de profissão, eu estava comentando algo acerca do espírito e ela disse: Robertinha, me diga como é que a gente pode ter certeza de que o espírito existe, de que ele vai para o outro lado da vida, que ele interfere, como você está dizendo. E eu disse para ela: para mim, isso não é uma crença. Para mim, isso é uma realidade. Porque eu vejo o espírito e eu converso com eles. Então, essa realidade, nós espíritas temos o privilégio de ter. Para a gente, a reencarnação não é uma crença, não é um dogma, é uma certeza. Porque nós convivemos o tempo inteiro com os espíritos e eles nos dão a prova de que a reencarnação existe. Muito bem. E algumas religiões falam que nós não estamos falando da verdade porque a Bíblia não fala sobre isso. Eles precisam ler a Bíblia e ler com mais cuidado. Porque a Bíblia está recheada de passagens que falam sobre a reencarnação. Uma vez eu fui dar uma entrevista sobre a reencarnação, eu colhi mais de 28 textos da Bíblia que falam sobre a reencarnação, desde o Velho Testamento até o Novo. Mas, nesse momento, focando no tema, vamos ver Jesus. Quando Nicodemos procura Jesus e pergunta a ele, vamos ler: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém pode fazer os milagres que fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus responde a Nicodemos, porque Nicodemos vai lhe perguntar como é que nós podemos alcançar o reino de Deus. E ele diz: em verdade eu vos digo que não podereis ver o reino de Deus se não nasceres de novo. E Nicodemos pergunta: mas Senhor, como é que pode um homem já velho voltar para o útero de sua mãe e nascer de novo? Me diga uma coisa, essa não é a pergunta que nós fazemos até hoje? Essa é uma pergunta que nós nos perguntamos até hoje. Como é que pode a gente que está aqui, um espírito que já viveu muito, que já envelheceu, voltar a nascer? Voltar para o útero de uma mulher e nascer? E Jesus repete: se não compreendeis as coisas da terra, como vais compreender as coisas do céu? Porque naquela época não existia meios para que nós, naquela época, compreendêssemos como é que isso se faz. Precisou de 20 séculos, depois, 2000 anos depois, para que Kardec tivesse como, os espíritos tivessem como explicar como é que ocorre a reencarnação, porque por trás disso repousam outras leis que naquela época eram incompreensíveis e que só hoje nós temos essa noção. Foi preciso que o homem descobrisse várias outras leis, como a lei do progresso, a lei de atração e várias outras leis, para que Kardec pudesse chegar e começar a explicar, e depois os espíritos, como André Luiz, continuassem a explicar como é que acontece o processo de reencarnação. Dando continuidade, tem outra passagem do Evangelho de Mateus, em que os apóstolos fazem a mesma pergunta a Jesus. E tem uma passagem interessante do Evangelho de Mateus que diz que os apóstolos foram falar com Jesus e lhe disseram que as pessoas estavam comentando sobre ele. E Jesus diz: que dizem os homens em relação ao Filho do Homem? Que dizem? Quem dizem os homens que sou? Quer dizer, ele perguntava: os homens dizem o que de mim? Eles dizem que eu sou quem?
respondem os apóstolos. Dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que sois Jeremias, e alguns dizem que sois alguns dos profetas. Não tem prova maior do que eles estão falando sobre a reencarnação. Jesus diz: vocês pensam que eu sou quem? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que sois Jeremias. Isto é, se eles estavam falando sobre isso, estavam dizendo: você é a reencarnação de um dos profetas. Jesus negou? Não. Se ele não acreditasse na reencarnação, se ele não visse que a reencarnação era verdade, ele teria negado. Mas sabe o que é que ele responde? E vós dizem o quê? Quem sou eu? Né? Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. E continuando, ele diz: porque dizem os escribas se é preciso que antes venha Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e lhe trataram como lhes aprove. Então os discípulos compreenderam que ele se referia a João Batista. Mas claro do que é isso, não existe nada. Jesus afirma para os apóstolos que João Batista era a reencarnação de Elias. Logo, ele não era a reencarnação de Elias. Ele não podia ser, porque Elias já tinha vindo e era João Batista. Isso prova que Jesus acreditava na reencarnação. Então, por que disse Jesus que é necessário que a gente precise nascer de novo? Porque, como nós fomos criados simples e ignorantes, é necessário que haja várias vidas, incontáveis vidas, para que a gente evolua. É impossível que a gente evolua numa vida só. Se vocês começarem a analisar a própria vida, observar como foi que vocês nasceram, quais eram os seus pendores, suas intenções, como eram os seus sentimentos quando você tinha 13, 14, 15 anos, se você observar agora, vocês observam que vocês mudaram, mas não mudaram tanto assim. A natureza não dá salto, nós mudamos muito lentamente. E para aqueles que já tiveram a oportunidade de fazer regressão, percebem que essas mudanças, como são lentas. Como nós mudamos devagar, ainda trazemos os mesmos defeitos que nós tínhamos em vidas há 500 anos atrás, há 600, há 1000 anos atrás. Os defeitos ainda é o mesmo, a lição a aprender ainda é a mesma. Só para vocês terem ideia, temos conhecimento de uma senhora que ela, casada, conheceu um amigo do marido. E ela imediatamente teve uma afinidade muito grande com ele e se apaixonou por ele. Mas ela era uma senhora muito digna, muito fiel, e ela tentou fugir desse convívio com ele, tentou evitar o convívio com ele ferozmente, bravamente. Mas ela não conseguia de maneira nenhuma. E um dia ela me procurou e pediu que eu fizesse uma regressão com ela. E nós fizemos a regressão e ela se viu em 3 vidas, onde existia um triângulo amoroso entre ela, o atual marido e esse senhor, que hoje era amigo do marido dela. E em vidas passadas, esse triângulo tinha acabado em morte. As 3 vidas que ela viu, em que ela traía o marido com aquele rapaz, isso acabava em morte. O marido já tinha matado ela 1 ou 2 vezes. E eu disse a ela: agora, nessa vida, essa história tem que acabar mesmo. Realmente, ela disse: não precisa nem você falar, porque de maneira nenhuma eu amo meu marido, tenho o maior zelo pelo futuro das minhas filhas e eu não vou jamais fazer nada que fira a alma do meu marido. A senhora não precisava nem me dizer. Mas eu queria confirmar o que é que havia por trás desse sentimento que eu não consigo controlar. Vejam bem como a mudança é lenta. Porque
a gente está sempre, quando a gente não consegue vencer um defeito, a gente volta para uma nova reencarnação daquela lição, precisa recomeçar do zero. Isto é, nós vamos nos deparar diante da mesma lição, para que a gente, vivendo aquilo de novo, a gente supere aquele defeito nosso. Então, qual seria o objetivo da reencarnação? Por que é que nós reencarnamos? Nós reencarnamos por 2 motivos. Primeiro, porque nós precisamos evoluir. Precisamos avançar no nosso processo evolutivo e uma vida é insuficiente para isso. Em segundo lugar, porque cada vez que nós erramos, nós precisamos reparar o nosso erro. Nós precisamos fazer de novo aquela lição para que a gente faça dessa vez direito e a gente se liberte do defeito, da falta, da limitação que fez com que a gente tropeçasse em vidas passadas. Então, se a gente for analisar bem qual é o nosso defeito hoje que faz com que a gente tropece e caia, a gente vai observar que é o mesmo que foi da infância, que é o mesmo que foi em vidas passadas. Cada um de nós tem uma fragilidade, um aspecto de nossa personalidade. Algumas pessoas, a queda é por poder, por domínio, por mando. Outros são pela vaidade, ou de vaidade de cultura, ou vaidade de beleza, mas caem e tropeçam sempre no defeito da vaidade. Outros tropeçam na área da sexualidade, outros tropeçam na área da emotividade. Cada um de nós traz marcado em si aquelas características que nós adquirimos em vidas passadas e que hoje estamos em mais uma oportunidade de reparação, mais uma luta para vencer a nós mesmos. E nós ainda temos o hábito de olhar para o outro e reparar o defeito do outro e tentar transformar o defeito do outro quando nós estamos carregados de defeitos a reparar. Mas os Espíritos dizem que nós temos reencarnações de provas e reencarnações de expiações. Como é que é isso? Quando nós erramos, vamos expiar o nosso erro. E como é a reencarnação daquele que vem expiar? Muitas vezes existem espíritos na erraticidade que estão na erraticidade há muito tempo, porque se recusa a reencarnar. Mas ele precisa reencarnar porque ele precisa reparar erros que ele cometeu ao lado de pessoas que confiaram nele e ele traiu. E esse espírito é trazido para a reencarnação independente da vontade dele. É o que a gente chama de reencarnação compulsória. Essa reencarnação é uma reencarnação de expiação. Mas existem também as reencarnações de prova. O que é isso? Nós erramos, mas a tempo reconhecemos que erramos, pedimos perdão a Deus e pedimos a Ele uma outra chance de reencarnar. E Deus nos dá essa reencarnação para que a gente mude. Para isso a gente se prepara do outro lado da vida. Aí digamos que a gente lá se preparou e a gente fez cursos antes de reencarnar e a gente tomou conhecimento da verdade para se fortalecer e a gente pediu para nascer médico, por exemplo. E os espíritos desenvolveram em nós as potencialidades da vidência ou da audiência ou qualquer outra mediunidade e diz, agora você vai e você vai reparar os erros que você cometeu, você vai nascer ao lado de pessoas que você magoou e feriu, você vai reerguê-las e para isso você vai ter como instrumentalidade para lhe amparar na sua luta, você vai ter a doutrina, você vai ter o meu evangelho, você vai ter a proteção dos bons espíritos, você vai ter o esclarecimento e você vai ter sua mediunidade. É uma prova que nós vamos ter que suportar. E que até agradecer a Deus por ter essa prova.
Será que todos nós cumprimos isso que nós prometemos? Não, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu conheço tanta gente que tem mediunidade e que, ao invés de aproveitar essa mediunidade para estudar, para se aperfeiçoar e para crescer através do trabalho, a coletividade, o trabalho ao bem, a pessoa se revolta e diz: eu não aceito. Não aceito. Uma delas me disse assim no diálogo fraterno: eu me revolto contra essa mediunidade que eu não quero, eu não aceito e não admito que os espíritos me imponham isso. Eu olhei para ela e disse: meu Deus, o que é que eu vou dizer para tirar a trave do olho dessa criatura? E comecei a conversar com ela. Eu disse: realmente você tem livre-arbítrio. Você pode trabalhar ou não com a sua mediunidade, mas expus a ela todos os prós e os contras. Se você não quiser trabalhar, você não trabalha. Mas você não pode escolher se é médium ou não é médium. Você vai ter mediunidade sempre. E o médium que não quer servir a Jesus serve às trevas, sim. Porque ele é uma antena aberta para o mundo espiritual. Quando nós nos prestamos a servir a causa do bem, encontramos imediatamente espíritos simpáticos que vêm nos auxiliar nas nossas tarefas. E eles se dispõem a nos proteger, porque nós estamos a serviço da causa. Mas, se a gente não quiser servir a Jesus, esses mesmos espíritos que nos protegeriam vão procurar outro médium. Porque eles querem trabalhar e eles não podem ficar de braços cruzados esperando que a gente queira ou não trabalhar. Eles querem trabalhar, eles vão procurar outro médium. E você vai ficar a mercê de espíritos que, ganhando afinidade com você, vão lhe intuir para o mal, para a revolta, para a tristeza, para a depressão. Você é quem escolhe. E ela ficou ainda revoltada, mas resolveu começar a frequentar. Entrou primeiro para os passes, tomou passes. A filha dela também tinha mediunidade, começou a tomar passe, e ela foi melhorando. Começou a frequentar o estudo e melhorando. E quando começou a trabalhar, primeiramente nos passes, né, porque não podia ser introduzido imediatamente a trabalhos mediúnicos, ela, um belo dia, teve outra crise. E se escondeu e atendia o telefone da gente, não queria falar com ninguém. E eu deixei ela à vontade. Meses depois ela procurou uma cruzada, arrasada, tinha emagrecido, estava com olheiras. E disse a mim que tinha sido meses infernais, mas ainda tinha revolta. Aí eu fui bem franca com ela, olhei para ela e disse: me diga uma coisa. Disse que tinha ido para o psiquiatra. Estava com o psiquiatra. Eu disse: o que é que o psiquiatra lhe falou? Não, ele disse que eu tenho esquizofrenia, que eu tenho alucinações. Eu digo: então vamos fazer o seguinte, faça uma escolha. Você quer ser médico ou esquizofrênica? Porque você tem que escolher. Ou você disse que vê, que escuta. Eu já tive provas de que você vê e escuta. Você vê espíritos, você escuta, você incorpora. A gente lhe diz que é mediunidade. O médico lhe diz que é esquizofrenia. Você acredita em quem? Se você quiser acreditar no médico, tome remédio por resto da vida. É do seu livre-arbítrio. Se você quiser acreditar que é da mediunidade, fique conosco e vamos estudar e trabalhar. Ela resolveu ficar. E começou a estudar e está trabalhando conosco. Isso se chama livre-arbítrio. Ela podia escolher, dizer: não quero. E aí ela iria ser uma dependente de drogas, de remédios para a esquizofrenia, e isso não ia impedir que ela ficasse assediada, obsidiada pro resto da vida. Porque ela disse a mim que mesmo tomando remédio, não conseguia dormir, mesmo tomando remédio, ela diariamente escutava os espíritos dizendo a ela que a vida não valia a pena, que ela se atirasse numa janela e morresse, e se matasse. Nós espíritas temos esse privilégio de conhecer a verdade. A verdade que nos libertará, como disse Jesus. E o que estamos fazendo?
se dá essa reencarnação. Tem um livro de André Luiz que se chama Missionários da Luz, que tem uma passagem em que eles vão planejar e executar a reencarnação de um espírito chamado Segismundo. E se vocês quiserem estudar esse capítulo desse livro, que é maravilhoso, eles vão explicar bem direitinho, o André Luiz explica bem direitinho como é que ocorre a reencarnação. Em primeiro lugar, nós estamos lá na erraticidade, necessitando reencarnar porque o remorso, a culpa nos oprime, nos deixa com depressões, com crises existenciais, e nós estamos precisando reencarnar. Como eu lhes falei, o espírito que já tem alguma consciência, ele pede a reencarnação. Nós pedimos para reencarnar. E quando o espírito pede esse privilégio, a espiritualidade vai planejar aquela reencarnação. Vai planejar, então está tudo dentro de uma programação. Quem é que vai ser sua mãe, quem é que vai ser seu pai, em que família você vai nascer. Nunca há o acaso. Hoje o meu neto me perguntou, não me lembro por que tema, ele me perguntou alguma coisa com relação a isso, e eu disse, nunca isso acontece por acaso. Porque se você vai reencarnar, quem vai lhe receber tem que ser uma pessoa que lhe ama e que lhe aceita como filho. Espíritos que estão errando há muito tempo nas trevas e regiões umbralinas, há 200 anos, 300 anos, 500 anos, eles às vezes têm dificuldade de reencarnar porque eles não têm mais almas afins, que têm afinidade com eles para recebê-los como filhos. E muitas vezes o perispírito dele está tão desorganizado que se ele se aproximar de um encarnado, corre o risco para a reencarnação, corre o risco da mulher abortar ou desencarnar junto com ele. Então, esses espíritos às vezes perdem oportunidades de reencarnar no seio de famílias dignas, por isso, porque não encontram laços de afinidade. O espírito que pediu para reencarnar e recebe esse favor, a espiritualidade vai planejar, buscar um espírito que queira recebê-lo como mãe ou que queira recebê-lo como pai. E o caso de Segismundo a mãe queria recebê-lo, o pai não, o pai se recusava. E ele sofria porque toda a vida que tentava se aproximar da mãe, para iniciar o processo de reencarnação, o pai sentia a presença dele e afastava ele. E ele precisa pedir a espiritualidade que venha interferir no processo reencarnatório para que ele tivesse a chance de reencarnar. E vem mentores do alto, né? André Luiz vem com eles, conversar com o pai, conversar longamente com o pai para que o pai aceite aquele espírito como filho. Primeira etapa vencida. Depois disso, o que é que vai acontecer? Os espíritos superiores vão aguardar que um dia eles estejam disponíveis para o ato sexual, para que a partir dali eles façam a aproximação de Segismundo. E um dia o casal está na sala, a mulher pede, está com o filho, começa um diálogo com o filho e pede ao filho, o filho estimula ela a pedir, vamos orar. E os três, a mãe, o pai e uma criança que eles tinham, oram e depois da prece vão dormir. Durante a noite acontece o ato sexual, a espiritualidade já está esperando, não dentro do quarto, na sala, esperando, já com Segismundo, e começa um processo de hipnose, eles chamam de magnetização, que é a mesma coisa, são sinônimos. Todo o processo de magnetização, de hipnose, para que Segismundo entre no processo hipnótico, um sono profundo, e
E a partir dali eles comecem a jogar sugestões hipnóticas para que Segismundo vá aos poucos regredindo de tamanho e adquirindo o tamanho e a forma de um feto. E eles vão dizendo: Segismundo, colabore conosco, mentalize uma criança, mentalize que você necessita entrar no útero materno, porque você precisa reencarnar. E vão jogando sugestões para que Segismundo vá regredindo. E André Luiz fica pasmo, porque de repente começa a ver o perispírito de Segismundo diminuindo de tamanho e adquirindo a forma de um bebê. André Luiz fica pasmo e pergunta: o que é que está acontecendo ali? O que é que os meus olhos estão vendo? E tem toda uma explicação que o mentor dá a ele, mas enfim, o processo continua, e André Luiz diz que demora quase 1 hora o processo hipnótico, e eles pegam aquela miniatura, o perispírito havia regredido e havia diminuído de tamanho, eles pegam e acoplam esse perispírito no corpo da mãe. A partir dali, o feto já fecundado, o óvulo já fecundado, e o espírito já acoplado ao corpo da mãe, começa um processo de ligação daquele espírito àquele feto. Por isso que eu trouxe aquela passagem do Evangelho de Jesus, porque ele responde a Nicodemos: o que é da carne é carne, e o que é do espírito é espírito, e é necessário que voltes à vida pela água e pelo espírito, porque no passado a água significava matéria, existiam os elementos que eram quanto? Que era água, fogo, terra, né? E ar. E ele simbolizou dizendo: é necessário que renasças pela água e pelo espírito, isto é necessário que você volte a ter um corpo acoplado ao espírito, para que adquiras o reino dos céus. Então, nós vamos ver nesse livro de André Luiz que ele explica que aquele espírito começa a se juntar ao corpo, molécula a molécula. E esse processo dos 9 meses do espírito só está completamente acoplado ao corpo quando o bebê nasce. E ele diz: o grito do bebê é finalmente quando o espírito, está finalmente ligado ao corpo. Ligado pelo quê? Na mensagem que a menina leu, estava lá escrito: ligado por um fio ao corpo físico. Um fio que no passado, os mestres do passado chamavam fio de luz, e que hoje alguns pesquisadores já comprovam com fotografias esse fio de luz, que está ligado, o perispírito ligado ao corpo. Esse fio é tão elástico que enquanto você está acordado, em vigília, e você está no corpo, ele está incorporado ao seu corpo. Mas você saiu do corpo, esse fio se elastece, você pode ir onde você quiser. E tem médicos que dizem assim: eu tenho medo de incorporar, com medo de não voltar para o corpo. Não tenho esse medo não. Enquanto esse fio não se romper através da morte, você não sairá do corpo correndo esse risco de não voltar, porque aquele fio lhe traz de volta. E só vai ser rompido com a morte. E para que ele seja rompido, é necessário que espíritos superiores, especialistas nisso, venham romper o laço. É o que André Luiz diz já em outro livro. Então, vocês imaginem que no livro de André Luiz, Os Mensageiros, que eu recomendo que vocês leiam, o 1º, 2º e 3º capítulo, vocês imaginem o esforço que a espiritualidade superior faz para que a gente reencarne. Toda uma equipe de espíritos se unindo em
é que somos para que a gente reencarne. Para nos dar uma oportunidade de sorrimento. E eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo dessa vida que Deus nos deu? Estamos correspondendo à confiança que a espiritualidade depositou em nós? Estamos aproveitando o tesouro das horas que eles nos deram para crescer com os acertos e com os erros? Nós estamos cumprindo com as promessas que nós fizemos? Porque no livro Os Mensageiros, André Luiz fala que nós que somos médicos, nós fomos treinados no mínimo durante 30 anos antes de reencarnar. Eles investiram 30 anos em nós. Por isso que a gente que está à frente do movimento espírita, a gente tinha uma intuição. Antes de conhecer a doutrina espírita, a gente tinha uma intuição que aquilo que pregavam para a gente anteriormente nas outras religiões não estavam corretos. E a gente tinha uma angústia. Irani, que também é médico, deve ter partilhado comigo, né, dos meus conflitos que eu tinha antes de ser espírita. Eu dizia, mas e isso? E aquilo, eu era cheia de dúvidas. Minha família era evangélica e minha mãe passou para mim o hábito de ler o Evangelho, mas eu tinha muito questionamento na minha cabeça. Muitos. E eu tinha crises existenciais horríveis. Porque eu dizia, meu Deus, por que isso? E por que aquilo? Até o dia que eu li o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu li a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, eu disse para mim, e eu já tinha 28 anos, eu disse para mim, isso foi o que eu busquei a vida inteira. Já tinha passeado pela leitura da Bíblia, do Bhagavad Gita, dos livros de Humberto Roden, de livros especialistas em filosofias orientais. Eu andava buscando aquilo. Então, quando eu conheci o Espiritismo, aquilo era familiar. Nada que eu lia me pasmava. E eu não tinha dúvida, isso é a verdade. Porque nós fomos preparados antes de nascer. E eu tenho a obrigação, eu tenho o dever de corresponder às expectativas que meu guia colocou em mim, de dizer, vou te dar uma nova chance. Olha lá o que é que você vai fazer com ela. Então, como é que eu posso terminar a minha fala? Senão pedindo, suplicando até aos nossos guias que eles tenham paciência conosco, eles tenham paciência dos erros e erros que nós cometemos, porque ainda somos condicionados em vícios que a gente ainda não conseguiu abandonar. Mas pedir a vocês, não joguem fora a reencarnação que Deus, com tanto esforço dos espíritos que nos protegem, planejou para nós. Temos o dever de corresponder ao que eles esperam de nós. Para que quando chegue a hora da gente voltar para o mundo maior, a gente chegue lá e faça limpa. E dizendo, Senhor, não fiz tudo, não sou um completista, como diz André Luiz, não sou um completista, não fiz tudo porque minhas forças não deram, mas eu fiz tudo o que estava ao meu alcance fazer. Como seria bom se a gente pudesse dizer, como disse Jesus, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Que possamos fazer assim. Deus nos abençoe.